está sentando-se bem perto dele. É isso que acontecerá com os seus adivinhos, com os quais você tem lidado com toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Aqui a palavra do Senhor que nos indica o que espera aqueles que andam fora da obediência da palavra, do ensinamento do Senhor. E temos aqui como referência a Babilônia, que parece que agora está no nosso meio novamente, mas o destino dela nós já sabemos e foi declarado aqui, e eu peço a ajuda do Espírito Santo para que ele ministre aos nossos corações e ajude a Michele a desenvolver esse texto de modo que nós sejamos alertados e não caiamos nessas armadilhas do mal, na prepotência e arrogância do homem. Deus seja louvado, porque nós não somos da Babilônia, nós somos de Jerusalém. Obrigada pela oportunidade. Passo a você, Michele. Amém, minha irmã. Obrigada por essa leitura. Bom dia, papai. Bom dia a todas. Aquelas que não chegaram ontem, bom dia. Sejam bem-vindas, né? Nesse novo ano que começa, a todas. E aqui no capítulo 46, né? Nós já tivemos um começo ali, que foi bastante, né, do capítulo passado, falando sobre a queda da Babilônia, e nós exploramos bastante sobre a onipotência, a onisciência, né, a onipresença de Deus. E agora, no capítulo 47, vai tocar num ponto também para o nosso ano aqui, para o nosso começo de 2026, para que a gente venha abrir os olhos para essa verdade aqui na palavra, né, que ela vai tocar num ponto bem que dói nossa carne, né? Porque hoje a gente pode perceber a substituição, né, da busca da imagem e semelhança, da busca de sermos parecidos com Deus, né? Através dos exemplos que Jesus, próprio Deus, deixou para nós aqui, o Espírito Santo falando conosco, nos guiando, como nós vimos ontem. E hoje o que se busca, né? A influência, a imagem e semelhança do outro. O endeusamento do eu próprio, né? E do endeusamento de outros, aí colocando altares, colocando coisas no lugar de onde deveria ser só do Senhor, a nossa suficiência apenas nele. Então, nesse ano, a gente vive, né, nessa era, a gente vive uma vitrine, né, de constante, onde o endeusamento de estilos de vida e personalidades cria uma legião de pessoas tentando ser cópias. Hoje a gente vê aqui, parece que é todo mundo igual, porque querem ser cópia uma das outras, ao invés de buscar a semelhança do Senhor. E cada vez mais se afasta, né? Se afasta da imagem e semelhança do Criador. Então, porque Deus ele nos desenhou para sermos o quê? Reflexo dele. E a gente vai ver aqui que a busca, né, quando a autossuficiência, e a gente vê que a Babilônia, ela estava nesse endeusamento, nessa segurança própria, que ela cai. Então, é um aviso para que essas coisas elas vão cair, vão ficar. Aqui o Senhor ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele tudo vê. E ele é justo. A Babilônia caiu justamente porque ela olhou para si mesma, né? Ela achou que a sua prosperidade, né, era mérito próprio, a sua maldade ficaria impune. Então, para que a gente venha aqui nesse dia, né, buscar o resgate da imagem e semelhança do nosso Senhor.
No capítulo anterior, vimos o contraste entre Deus que carrega os fardos, né? Ele que nos carrega. E a gente fica buscando colocar os fardos em nossas costas. E aquele que a gente coloca a nossa confiança na criação do que naquilo que no Criador, né? Aquele que tudo criou. Então, a gente vai ver nesse caso, a Dona Maria leu esse capítulo, nós vimos que acontece quando o orgulho humano tenta se assentar, né, no trono que só pertence a Deus. Então, esse capítulo ele não vai falar apenas da queda da Babilônia, mas para nós, hoje, é um alerta sobre a autossuficiência e as falsas seguranças expostas na nossa cultura contemporânea, na nossa imagem, o que nós estamos buscando. Então, como nós vimos ontem, o Senhor ele só quer de todo sacrifício, tudo ele já levou por nós, ele só quer um coração sincero, né? E para que a gente venha aprender cada vez mais e crescer nele. Então, aqui nesse capítulo, ele começa falando do perigo de sentar no trono, né? E a gente falamos ontem também algo muito importante, que Deus, a gente quer sempre colocar condições para Deus, né? Se eu fizer isso, Deus faz. Deus, ele é soberano, ele vai fazer. O que ele nos dá é uma oportunidade da gente fazer o certo, da gente querer, né, o amor dele, porque o amor dele é incondicional. E a gente condiciona, está sempre condicionando. Eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que estar no lugar, eu tenho que estar assim. Não, ele sabe como nós estamos. O que ele quer é que a gente mude através do amor dele, do reflexo, do que ele faz por nós. Então, é uma mudança de pensamento sem condicionar Deus. Porque quando a gente condiciona Deus, a gente está criando, né, ídolos, a gente está colocando Deus na condição humana, e ele não é condicionado por nós, né? Por lugares, por coisas, Deus não condiciona. Então, o capítulo 47 vai mostrar o extremo oposto, a Babilônia que se tornou um ídolo de si mesmo. E isso, quando a gente fala da Babilônia, a gente tem que a gente se colocar no lugar para ver se a gente está fazendo. E muitas vezes nós estamos fazendo quase, né? Porque nós estamos aqui no mundo e o Senhor quer nos limpar, nos purificar. A Babilônia acreditava que a sua posição, o seu conhecimento, as suas riquezas, as suas forças, isso tudo aí foi o quê? Quando a gente pensa, Deus permitiu, foi uma permissão de Deus para disciplinar seu povo. No mesmo tempo, era uma oportunidade da Babilônia ver que Deus estava dando essa condição, né? E ela estava segura naquilo, né? Ela achava que aquelas condições eram para a sua eternidade. Mas a gente vê aqui que mesmo na sua grandeza aqui, ela caiu. O Senhor enviou um estrangeiro para vir derrubar aquele império grandioso. Então, o tema central do capítulo 47 é a queda do orgulho, o silêncio das falsas vozes, né? E a soberania de Deus. Então, um ponto que a gente pode tocar aqui, no versículo 7 a 10, é a autodeificação, né? Quando a pessoa se edifica. Então, esse é um pecado. Quando a pessoa fala assim, eu sou e não há outra, né? Quando coloca ali se edificando. E muitas vezes a gente faz isso, né? Porque foi por mim, foi assim, foi isso, e a gente se edifica. E ali, olha o pecado. Quando a gente foi buscar aqui o significado dessa palavra, ela significa tratar a si mesmo como a divindade.
atribuindo qualidades divinas, ou um valor supremo, ou uma crença no potencial de atingir um estado divino. Olha só, tirando Deus ali, e a gente se coloca. O que pode ser visto como a iluminação espiritual, ou, por outro lado, como egocentrismo. A gente lembra, como a gente falou ontem, da condição. Quando a gente coloca uma condição a Deus, a gente está se colocando acima. A gente está se edificando, né? Auto se edificando. A edificação é só o Senhor que nos dá. Então, isso aqui, esse egocentrismo extremo, né? Narcisismo, idolatria pessoal, dependendo do contexto fisiológico religioso. Isso aqui é um significado que está lá no dicionário. Então, a Babilônia, ela dizia em seu coração: eu serei senhora para sempre, né? Eu sou, não há nada além, né? Outra além de mim. Então, eu sou quem eu sou. O Senhor, agora nós vemos o capítulo, na Bíblia, ali, mas assim, no capítulo 45, 46, eu sou, é só Ele. É o Deus, né? Eu sou. Ela tentou usar o nome de Deus, eu sou, quando no atributos próprios. Quando colocamos o poder em nossas mãos, né, e ali a gente lembra do capítulo de ontem, nas nossas mentes, nas nossas condições, em nossos cultos, a gente achar, só vou ser abençoada se eu for ali, a gente está condicionando. E a gente viu que esses lugares é para testemunho, adoração, e não para condições condicionar Deus. Então, a gente tenta ser deuses das nossas próprias vidas, se a gente estiver condicionando. Então, para a gente derrubar esses altares. A gente não pode ter essa mentalidade de Babilônia. A gente tem que nos derramar, porque a soberania, o poder, vem de Deus. Nós temos que pedir ao Espírito Santo para que ele venha nos guiar e nos limpar e que a gente venha ser imagem e semelhança de Cristo, como se Jesus faria, não como nós achamos a nossa autoedificação, a nossa autoconsciência, a gente achar que deve ser. E a Babilônia, como a gente vê aqui, ela achava que ninguém havia, né? Ela achava que, ela diz assim, no versículo 10, ela dizia: ninguém me vê, a autossuficiência nos cega. E nos cega de quê? Que a onisciência, né, é só de Deus. Achamos que Deus não está vendo, achamos que Deus não sabe nosso pensamento, achamos que Deus não conhece o nosso coração, o que nós estamos tramando. Deus, ele conhece. E assim, não, Senhor, eu quero esconder isso de ti. Não, ele quer que a gente entregue. Senhor, eu sou assim, eu sou perversa. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu sou medrosa. Senhor, eu sou limitada. Entregar a ele, porque quem faz é ele. A gente vê ali várias histórias, Davi, José, a gente vê tantas histórias na Bíblia, e tudo ali, a gente acha que foi historinha só de conto de fada, ali como de Chapeuzinho Vermelho, não. Isso aqui foi o que aconteceu. Se a gente crê na Bíblia, a gente tem que se apropriar de que o Senhor, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, e ele conhece o nosso pensamento, nosso coração. Então, a gente pode achar que as nossas decisões racionais, né, nossos caminhos estão escondidos. Não. Ele conhece ali como nós, ele sabe como nós vamos dormir ontem à noite. Ele conhece nossas palavras antes mesmo de a gente falar. Ele já conhece o fim, ele já sabe o fim. Mas ele nos dá a oportunidade, nesse caminho, a gente fazer as jornadas mais retas possíveis. É isso que nós estamos aqui. Ele nos dá essa oportunidade, assim como ele dá
deu ali a Babilônia, aqueles povos todos, para conhecer a sua grandeza. E outro ponto importante que a gente vê nesse capítulo 47 parece que é uma epidemia, né, no mundial. É o endeusamento de uma pessoa ou de uma coisa. E quando isso acontece, o que acontece hoje no mundo, né? A perda de identidade. Porque quando busca o clone, busca ali perdendo a sua identidade e busca uma cópia do outro, né? E assim, esse outro, ele é assim, não quando a gente busca uma essência boa, querer andar com Cristo, e a gente vai se parecer com Cristo, mas é uma cópia errada. No capítulo 47, a gente lembra que qualquer um, né, que se senta no trono da própria vida, né, tenta ocupar o trono da vida do outro, acabará sentado no pó. No versículo 1 ele fala isso. Deus nos chama para sermos o quê? A essência dele. Ele criou cada um aqui com identidade própria, digital. A gente falou isso, né, foi o tema lá do último chá, e bate muito aqui com o que o Senhor está nos falando. Cada uma de nós temos uma essência, nós temos uma ligação a Ele, né? Original a Ele. Ele nos fez para... Ele fez a Kelly para ser a Kelly, ele fez a Silvia para ser a Silvia, do jeito que ela é. Mas, assim, sendo para sermos aprimoradas nele, porque através disso ele vai nos usar, né? Vai fazer de nós parte do seu propósito. Nós somos propósito dele. Uma frase que até a Verônica ela falou aqui e que me tocou muito. Eu sou um propósito de Deus. Então, nós não somos cópias de ídolos humanos. Então, quando a gente para assim, a gente quer essa coisa de endeusamento do próximo, a gente tem que parar, então tem algo faltando em nós. Tem algo aqui que está errado, para que a gente venha buscar ali, buscar em Deus a nossa própria essência, né? Então, a gente vive na era onde as pessoas endeusam vidas alheias e buscam desesperadamente parecer com os outros. A Babilônia, ela dizia ali que, nesse endeusamento a ela mesma, ela tentou roubar para si o nome sagrado. E o que acontece com isso? Ela terá que moer a farinha, tirar o véu, cruzar os rios, como uma escrava. Ela cavando ali a própria vergonha. Então, isso nos ensina que toda segurança baseada em status, aparência ou poder humano é temporária. No reino de Deus, a verdadeira honra, né, como o Senhor fala, vem para os humildes. Não, eu tenho que parecer humilde, pobre, não é isso. É saber que a nossa dependência vem dele, e não da nossa autossuficiência. Nossa dependência dele, e não da nossa posição social. Deus, e outro ponto, para que a gente venha aqui também fazer essa reflexão, é que a pedagogia de Deus, né, no tempo da maldade. A gente se pergunta tanto nesse mundo, então, para que, onde a maldade, né, ela impera tanto, nossos olhos eles conseguem enxergar mais isso, né? E no versículo 6, vai nos abrir um pouco os olhos sobre isso. Deus ele permite que a maldade exista, né? E a gente vê aqui que é um tempo limitado para isso. O mal ele tem um tempo limitado. Então, a gente vê que vai cair. Caiu Babilônia, caíram vários impérios, caíram, né?
E por que permite? Por um tempo, para que possamos discernir, né, a natureza destrutiva da maldade. Então, a arrogância humana e a maldade, ela tem prazo de validade. Elas não são eternas. Deus usa, né, aqui o profeta para mostrar que a maldade destrói a quem pratica. Então, o Senhor não está vendo, o Senhor vê. E Deus é tão justo que ele dá até esse tempo para quem ali está dando, né, que está sendo dominado, também tenha tempo de escolha. Deus, em sua soberania, ele nos dá a chance de conhecer o que é mal, para que possamos, por decisão racional, escolher o lado da justiça, da bondade e do amor. A existência do mal serve como um contraste para que a glória de Deus, né, Deus de amor, para que a gente venha conhecer o amor de Deus, brilhe com mais intensidade quando a gente decide segui-lo, né? Então, quando a gente percebe, quando a gente leu lá em Levítico, né, antes de a gente eu não gostava, passar reto nisso. Mas quando a gente começa a entender, né, o amor de Deus, a gente sabe que todas aquelas leis são um ato de amor. São cuidados, né? Para cada detalhezinho se trata de um cuidado pessoal, um cuidado com uma classe, cuidado administrativo, na finança, na saúde, na família, na comunidade. Direito, assim, é de um com o outro. É lindo, quando a gente começa a ler, né, com os outros olhos, um olhar de amor, a gente acha aquilo ali, né, Levíticos e outros estatutos e as leis, que são tudo reflexo, né, em Jesus, a gente ama. Então, para que a gente venha, né, nesse ano, ter um olhar diferenciado em tudo que a gente está seguindo. A Babilônia, ela era próspera, mas a sua riqueza, e a gente vê isso também sobre a autoindulgência, né? Que faz o quê com a Babilônia? Cega. Um coração cego. Ela diz aqui no versículo 8: tu que dizes no teu coração, eu sou, não há outro além de mim, e acha que nada vai acontecer com ela, né? Ela fala, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda do filho. Isso é o quê? A falta de segurança. A falta de segurança em suas próprias mãos. De repente cai, e aí? A prosperidade sem Deus gera uma sensação que somos o quê? Intocáveis. Achamos que ninguém nos vê. Mas a verdadeira prosperidade, né, é aquela que nos mantém humilde e dependente do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele. Então, no meio do caos e a gente vê aqui, né, a queda de um império arrogante, a gente vê isso no nosso dia a dia, né? A gente vê que aqui no versículo 4, voltando um pouquinho, vai falar sobre o nosso Redentor, cujo Senhor do quê? Dos exércitos, o Santo de Israel. A Babilônia, ela confiou em quem? Todas as feitiçarias dela, né? na inteligência dela, e ela caiu. Mas o povo que confia no Senhor, né? O Senhor, ele livra. A maldade pode ter um momento, mas o Redentor, ele tem que a eternidade. E é isso que a gente tem que buscar. Nesse ano 2016, já vou acabar aqui, e para que a gente venha, né, através dessa devocional, dessa reflexão, desse capítulo que tem uma profundidade, que toca aqui dentro, nos machuca, e para que a gente venha fazer uma autorreflexão, né,
pedir perdão, porque muitas vezes a gente tem isso, né? A gente endeusa, tira Deus e coloca pessoas, situações, lugares, e a gente quer tudo, menos ter imagem e semelhança do Senhor, quando a gente quer agir pela nossa carne, pelas nossas vontades, a gente condiciona Deus, a gente fica mandando Deus agir como nosso olhar, ao invés de a gente declarar, né, Senhor, eu quero ser sua imagem e semelhança, eu quero te seguir, eu quero, troca minhas vestes. Então, nesse ano, começando o ano, trocando essas vestes, daquela veste de Babilônia, veste de Egito, veste da Síria, veste da, do que a gente acha que podemos, da autossuficiência, da autoindulgência, né? É que a gente fica se colocando, e da autoedificação. Então, para que a gente venha tirar, né? Isso, pedir para que o Senhor ele venha nos limpar. E outro ponto para que a gente venha pedir para o Senhor diante das maldades e das injustiças, né, que a gente vê no mundo, e quando a gente vê um reflexo e a gente acaba agindo igual. E o Senhor fala assim, essa é uma oportunidade que eu estou te dando para você agir diferente. Para que a gente venha fazer uma escolha racional e consciente, não por emoção, mas assim, fazer essa escolha consciente de ser um agente de bondade, de amor, reflexo dele, imagem e semelhança dele. É que a gente venha vigiar, né? Porque muitas vezes esses lugares ali, né, como da prosperidade, da autossuficiência, podem nos levar ali ao afastamento. E o Senhor, ele fala que para que a gente vigie nisso, né? Então, vamos pedir a Deus para que o sucesso e as conquistas desse novo ano, não está entendendo? Eu quero ser, porque eu quero mostrar para a pessoa ali que eu não dependo dela, que eu possa, a gente está sendo o quê com isso? O Senhor está nos dando um freio, porque muitas vezes Ele não nos permite, não nos deixa, porque nosso pensamento está errado, está numa direção errada. Então, para que a gente não venha se tornar autoindulgente, para que as bênçãos que Ele cheguem em nossas mãos sejam para quê? Para que a gente venha. O Senhor me deu isso. Eu acho muito lindo quando a Dona Maria ela fala isso. O Senhor me deu aqui uma casa, mas a casa não é minha, a casa é dele. Então, ela abre ali. Então, é muito lindo, porque a gente tem que ter essa consciência de que não é nossa, a gente está passada aqui dessa vida sem carregar nada. Né? Até a roupa que a gente vai ser colocada, né? Nosso sepultamento é alguém que escolhe, porque a gente não carrega, a gente não decide. Nossa decisão é a morada, né? Morada eterna, a eternidade com o Senhor. Então, para que a gente venha ter essa consciência, a gente não venha se tornar, né, autoindulgente, mas que cada bênção aumente nossa gratidão e dependência dele. Então, que nesse dia de hoje a gente possa orar, né? Agradecer ao Senhor por Ele mostrar que a maldade tem um limite. Vai passar. E que o reino dele é eterno. Tudo que é passageiro. Apenas o reino de Deus é eterno. Então, que a gente venha renunciar ao desejo de comparação, né? Porque muitas vezes a gente lamenta pelo nosso estado hoje. E o endeusamento de qualquer coisa que não seja ele, que a gente venha escolher, nos espelhar nele, né? E a gente venha escolher nesse dia o caminho da justiça e da bondade.
e que a gente não venha, né? A gente não venha se perder, nenhum de nós, na prosperidade, no sucesso. A gente não venha pedir sucesso, prosperidade, para que a gente venha nos endeusar, né? E para que a gente venha se encontrar com o Senhor cada vez mais. Venha, a gente venha se encontrar com o nosso Redentor. Amém? Então, agradeço por essa oportunidade. Eu vou passar para a irmã Maria e depois a Fabi entra. A irmã Maria, faça suas considerações, depois, Fabi, contigo, minha irmã. Amém, obrigada. Pai amado, Pai santo, nós te agradecemos, sim, Pai, e reconhecemos o teu senhorio, e nessa manhã, ouvindo a tua palavra ministrada aos nossos corações, nós queremos te agradecer, porque, Senhor, é tempo de conversão, de arrependimento, de obediência e cada vez mais buscarmos dependência do teu ensinamento, da tua vontade, nos colocarmos, Senhor, meditando dia e noite na tua palavra. Por isso, meu Deus, meu Pai, por tudo aquilo que eu venha falar, que eu fale com a ajuda do teu Espírito Santo ao Pai, que é o Criador dos céus e da terra, e que tem a generosidade e o amor de nos levar a refletir e amadurecer nesse plano perfeito, nessa comunhão dos santos, nessa palavra que é lâmpada para os nossos pés. Então, meu Senhor, que não seja um ritual apenas de abrirmos a palavra de Deus, ler um capítulo e desse capítulo nada absorvermos, e também, Senhor, não termos isso guardado no nosso coração para que as nossas decisões, Pai, sejam guiadas por Ti. Vemos na Tua palavra, Senhor, e na existência do mundo, que um homem, na sua arrogância, continua repetindo incessantemente as mesmas coisas. E o Senhor pacientemente tem nos ensinado e ministrado e dado um exemplo tão próximo e real do nosso Salvador, que veio de maneira simples, sem grandes eloquências e trazendo para nós a esperança. No dia de hoje, o capítulo aqui, lido, ministrado, fala da ruína e da queda da Babilônia. Senhor, que cada um seja atravessado por essa palavra e veja o que deve evitar, de onde não deve se assentar, para que possa, Senhor, não ter o fim da Babilônia. E declaramos, Senhor, nesta manhã, que o nosso pertencimento, a nossa caminhada, o nosso povo é o povo escolhido, e não a Babilônia, e sim Jerusalém. Por isso eu te agradeço, Pai, pela iluminação que vem através da tua palavra, para fazer com que aquele que hoje está pedrado, solitário, triste, doendo o coração, com os problemas diários, com tudo aquilo que nos preocupa, ver aí, Pai, ver, Senhor, que há esperança, porque, como diz o salmista, nós não confiamos em carros, em cavalos, mas confiamos em Ti. Então, fortalece isso no nosso coração e que a gente possa declarar aos céus nessa manhã que nós nos arrependemos de todo o nosso pecado, mas não uma repetição vazia de fé e de declaração, mas que nós também, Senhor, nós queremos nos converter aos Teus bons caminhos, obedecendo e dependendo de Ti, porque o mundo não está nos oferecendo nada, Senhor. Ele apenas está nos levando à derrocada, a nos colocarmos num lugar de centro que não nos pertence. Por isso, Pai, ilumina a nossa vida, o nosso coração, para que as novidades que o mundo oferece não venham nos contaminar, mas, pelo contrário, a Tua palavra venha nos alertar. E assim, Senhor, conhecendo a verdade, sejamos libertos de toda tentativa do mal que tenta nos assolar. Essa é a minha oração, pedindo, Senhor, que cada ouvinte aqui possa hoje meditar, porque nós estamos vendo a Babilônia, mas sabemos qual vai ser o fim dela. E nós vamos perseverar, Senhor,
porque o mundo de pecado será conquistado pelo Senhor. Mas nós que somos os teus filhos, queremos o pertencimento a ti, nós estaremos contigo na glória, naquele momento tão especial, onde seremos chamados pelo nome que tu nos dás e só o Senhor conhece. Essa é a minha oração, Pai, te agradecendo por tudo que nós temos experimentado e as revelações que são dadas através da tua palavra. Porque hoje, Senhor, nós vemos que a queda, a decadência é resultado da idolatria. E o homem cada vez quer se tornar um Deus. Mas, Senhor, humildes somos e nos humilhamos diante de ti, pedindo que a tua bondade, a tua graça, a tua mão nos sustente e caminhe conosco em direção, Senhor, ao lugar onde tu habitas, que é um lugar de pureza, de bondade, de misericórdia. Seja assim, Senhor, que nós possamos sair desse lugar da leitura e de ouvintes, mas que nós sejamos participantes desta boa nova, anunciando àqueles que ainda não sabem e não conhecem, meu Deus e meu Pai, a tua bondade e o teu plano que é perfeito. Então, insere-nos, Senhor, neste plano, em que nós não venhamos a escapar dele. Essa é a minha oração, pedindo que hoje os céus estão se abrindo diante de nós para que a verdade venha e todo esse engano do mundo que está apresentado como ciência, cultura, modismo, textos, enfim, Senhor, tudo isso não nos afaste da tua palavra, que é amorosa e simples. Essa é a minha oração, pedindo que o Senhor esteja no nosso meio sempre e nos sustente. Amém e amém. Queridas, eu comecei com essa oração, os meus comentários, que, na verdade, porque eu fiquei, enquanto a palavra era lida e a Michele fazia as considerações dela, eu fiquei, assim, muito tocada, porque nós estamos, a gente como cristão não pode esquecer que nós vivemos num mundo, né? E nós precisamos fazer diferença nesse mundo. E a gente não pode ignorar, porque o crente é racional, ele não é nenhum comandado, não é um robô. E ele tem que olhar o que está acontecendo à volta, e a palavra do Senhor desperta isso em nós. Precisamos orar mais, precisamos consagrar o mundo cada vez mais, precisamos consagrar os nossos filhos, famílias, a nossa cidade, o nosso povo, as nossas igrejas, o nosso entendimento e a nossa vida espiritual. São apresentadas muitas distrações que nos tiram do centro da vontade de Deus. Mas, em nome de Jesus, a gente viu aqui a Babilônia poderosa indo para uma decadência, porque hoje a gente vê a ciência avançando e é inteligência artificial, é robô, é tanta coisa. E isso são distrações, porque nós precisamos seguir e voltar ao início das coisas. E o início das coisas foi esse amor, esse relacionamento que Deus queria ter conosco, e por isso ele nos criou. Mas a grande esperança e a grande certeza que eu tenho é que a cada avanço da ciência se contrapõe algo que vai sustentar quem é esse Deus maravilhoso e inteligente na sua criação. Os cientistas criam, mas daqui a pouco o Senhor revela. O homem é uma máquina perfeita, e cada cromossomo, cada célula, e aí vem os doutos, os cientistas, e mostram na arrogância deles que eles são desmontados, porque quem tudo fez, quem tudo faz, quem tudo fará, quem é a essência de todas as coisas, é o nosso Deus. E aí a gente fica vendo, né, nesse crescimento atual, tem levado o homem a não viver com paz. Pelo contrário, a humanidade está decadente, está cheia de idolatria, cheia de costumes que eles dizem que são culturais, mas são costumes pagãos. Os prazeres, é o tempo do prazer, é corpo bonito, é comida gostosa, é não sei mais o quê. A gente só quer o prazer, somos hedonistas, queremos mais, mais, mais.
é o culto à beleza, é o culto àquilo, é aquilo outro, mas sempre colocando o homem de maneira vaidosa e arrogante no centro das coisas. Mas hoje, para a honra e glória do meu Senhor, por isso eu comecei orando com gratidão. Ele, através de Isaías, está fazendo um alerta a mim e a você que está aí ouvindo. Medite sobre isso. Fuja dessa Babilônia que é o mundo atual. E nós precisamos distinguir, e aí vem o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus dizendo que nós devemos evitar para não cairmos no mesmo erro e não termos esse julgamento de destruição que foi aqui lido e explicitado pela Michele. Nós estamos, pela graça e a misericórdia do Senhor, antevendo o que vai acontecer. E aí você faz esse link, né? Que eu sempre gosto de dizer, que Isaías, ele, lá atrás no velho, ele já profetiza e mostra o novo. Porque nada mais é o que aconteceu com a Babilônia, o que acontecerá naquele grande dia do julgamento que está lá em Apocalipse. E nós temos que vigiar, orar sem cessar, pedir que Deus nos guarde, nos livre da tentação, da arrogância, da idolatria, dos falsos deuses, da incredulidade, enfim, de todos esses pecados que estão agora assolando a humanidade de uma maneira afrontosa. Porque nesses últimos dias que estão descritos, lá no final, que em nome de Jesus, cada um chegará lá e lerá, nesses últimos dias, nós seremos julgados por nosso comportamento e por tudo aquilo que carregamos como bagagem que fizemos. Então, a humanidade, né, nesses últimos dias, que está descrito ali, será julgada. E nós precisamos estar fazendo sempre esse exercício diário. Isso me despertou hoje, agora. Todos os dias, todos os instantes. Não é só pedir a bênção material, a cura, isso, aquilo, mas se autoexaminar, se arrepender e nos convertermos à vontade do Senhor e sermos, acima de tudo, obedientes. Obedientes. Então, o livro, a leitura de hoje, o capítulo 47, ele é um alerta. E ele chama a nossa atenção para que nós não venhamos praticar coisas que são abominação para Deus. E, às vezes, a gente, assim, eu, a começar por mim, eu faço a minha culpa. O fulano de tal está prevendo isso aqui, a gente, curiosidade, vai ler. Mas é assim que começa. Não é ler horóscopo, não é olhar os adivinhadores, essas novidades que o homem introduz como dizendo que é a vontade de Deus. Não, a gente tem que ficar firme na palavra. E aí também a gente precisa não adotar o paganismo, o orgulho, né? Quantos de nós vive sempre sendo tentado a ter um ego que cada vez cresce mais, né? E o orgulho é uma porta aberta para ficarmos longe, porque a gente viu que a Babilônia era orgulhosa. Ela se achava a rainha do pedaço, porque ela tinha beleza, tinha riqueza. Então, sejamos humildes. E outra coisa, né? A gente todo dia estampado na nossa cara, assim, os prazeres sensuais. Não é nada demais. A gente tem a vaidade do corpo, do exibicionismo, da provocação do pecado, e a gente tem essa janela perversa que, no meu entendimento, parece até o anticristo, mostrando, você liga a televisão, você vê coisas que não são para a gente ver. E a gente aí insiste e fica olhando. É difícil, a gente está num mundo tão contaminado, mas assim como existem vacinas preventivas para a gente não pegar as doenças, a nossa vacina é a oração, é a palavra, é o temor a Deus. Então, cuidado também com a autoconfiança. Como as pessoas estão metidas, exibidas. E outra coisa que está aí como politicamente correto, dando
legalidade, autorização à magia, às outras religiões, a outros deuses, e a gente fica embarcando e não tem coragem, como os cristãos primitivos de Roma, a contradizer e declarar que só há um Deus, que é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, não vamos nos colocar no centro, vamos descer, vamos ser humildes e aprender com o que o Espírito fala nessa manhã e a todo tempo, quando você vai aos cultos, à igreja, ou quando você lê a palavra. Peça a Deus que fale, traga um recado para o seu coração, porque nós não queremos ter a mesma ruína que a Babilônia teve. Então, minhas irmãs, me perdoem, né? Se eu não me sobreponho aos comentários da Michele, pelo contrário, quando ela falava, eu já tinha aqui na minha Bíblia arriscado o versículo 1, e ela foi na mesma hora, é uma conexão do espírito, né? Onde eu estava até lendo sobre isso, a física quântica, mas aí diz aqui, o Senhor diz, Babilônia, desça do seu trono e sente-se no pó. A gente tem que se humilhar a cada dia, descer e nos arrepender de todos os nossos pecados. Obrigada, minhas irmãs, me perdoem sempre. Eu fico aqui divagando, mas meu coração arde quando o Espírito fala ao meu coração, primeiramente a mim, me ensinando, ministrando. E a gente tem que ser assim, né? Uma coisa gostosa, a gente compartilha. O que não é bom, o que é amargo, o que é duro, a gente guarda para a gente e apresenta ao Pai. Então, o meu coração se encheu com essa palavra de hoje, por isso estou aqui tagarelando. A Fabi sabe que eu adoro um podcast, que eu falo feito, mas que seja tudo para a honra e glória do Senhor. E obrigada, papai, porque o Senhor falou comigo nessa manhã e eu quero endireitar os meus caminhos cada vez mais e me tornar santa, ou seja, separada. Obrigada pela oportunidade. Passo a você, Fabi. Desculpe avançar no horário. Que isso, dona Conceição, foi ótimo. Eu acho até que poderia ficar mais tempo, porque eu sei que tem muita coisa aí para ser dita, mas o mais importante é o que o Senhor disse ao coração de cada uma hoje, nessa manhã, né? É uma palavra que nos chama a nos humilharmos mesmo de verdade, porque muitas das vezes a gente está cheia de si, né? Cheia das nossas verdades. A gente aqui é a própria Babilônia, se assim eu posso dizer. Então, esse é um convite hoje do Senhor para olharmos para nós mesmas, né, e verificarmos aquilo que não está de acordo, né, com o que o Senhor tem falado aqui na palavra dele, né, na palavra do Senhor. Então, que a gente possa nos despir de todo orgulho, de todas essas mazelas que nos afastam do Senhor e não nos aproxima dele, né? Levamos em consideração, como foi dito aqui, endeusamos pessoas, endeusamos, né, situações, e esse lugar, ele só pertence ao Senhor, né? O primeiro lugar da nossa vida pertence ao Senhor. Então, se tem algo ocupando, né, a gente já está cometendo um pecado gravíssimo, né, contra o Senhor. Então, olhemos para nós mesmas, né, para dentro de nós. Então, aquilo que o Senhor falou com você nessa manhã é o que você tem que se atentar, né, que a Michele explanou, a palavra, a Dona Conceição complementou, mas eu tenho certeza que o Senhor, ele deu para você uma palavra de direção, né, nessa manhã. Então, olhemos para nós mesmos, para dentro de nós, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós estamos pensando, ou estávamos pensando, que a partir desse momento haja a mudança necessária, porque assim como a palavra, nós temos que praticar, não só ouvir a palavra, né, não só ouvir as nossas irmãs, mas há uma necessidade de ter uma ação maior, que é a prática. Então, não adianta nada eu falar aqui para vocês que eu estou fazendo algo se eu não estou mesmo fazendo algo, né? Fazendo aquilo que eu estou dizendo. Então,
Isso são palavras ao vento. Então, olhemos para nós mesmas. Queridas, encerramos por aqui essa devocional que foi tão profunda, é profunda, né? Eu creio que ficarei aqui mais alguns minutos deleitada sobre a minha Bíblia, lendo e revisitando aqui, mas que vocês também assim o façam, e que o Senhor abençoe vocês, cada uma de vocês, nos seus afazeres nesse dia. Deus abençoe, guarde, proteja a sua casa, a sua família. Silvia aqui, a dona dos coraçõezinhos, Ivani, dona das palmas. Deus abençoe vocês, a Fazinha, todo mundo. E a Cris, acho que ainda está aqui. Cris, que bom, Cristiane Nascimento. Que bom vê-la aqui novamente nesse ano de 2026. Ela que não conseguiu ir ao chá, mas passou os convites dela para duas pessoas tão preciosas, a Natasha e a outra, eu esqueci o nome, mas que foi uma honra conhecer a Cris, que eu não conheço pessoalmente ainda, mas eu quero deixar meu abraço aqui para você, Cris, para você, para a Benedita, umas que não estiveram aqui no comecinho, a Luciene, Dona Lucinéia, que chegou depois, a Rebeca, que também chegou depois. Então, que essa terça-feira seja rica e poderosa aí, no nome de Jesus, sobre a vida de vocês. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Beijos. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração.